Nossa próxima aula de hoje é sobre hemorragias, que é outra situação de urgência e emergência, certo? Hemorragia, ela é definida como a perda de sangue em decorrência da ruptura dos vasos sanguíneos do sistema circulatório. As hemorragias podem acontecer como consequência de um trauma ou corte, ou como resultado de outros distúrbios do organismo. Em acidentes domésticos ou outros podem ocorrer hemorragia, sendo necessário redobrar a atenção com os sangramentos de maior volume ou que não cessam após 5 minutos, por exemplo. Em alguns casos, a recomendação é mesmo o transporte da vítima a um serviço de emergência ou pronto-socorro mais próximo para avaliação médica e para receber os cuidados devidos. Por vezes, são necessários de procedimentos visando corrigir o foco ou a origem da hemorragia, evitando maior perca sanguínea. Geralmente, quando tem algum tipo de corte profundo, né, que o trauma é maior, às vezes precisa de algum tipo de sutura, certo? Então, sempre é bom a gente levar a vítima ao hospital para fazer a avaliação médica. Quais são as vias que podem ocorrer e quais são as suas características, né? Pode ser por via arterial, o sangue está jorrando de uma artéria, o sangramento é vermelho vivo em jatos e pulsa em sincronia com as batidas do coração. A perda de sangue por esta via é rápida e abundante. Já a via venosa, o sangue está saindo de uma veia, é uniforme e de cor escura. E o sangramento capilar, né? O sangue está escoando de uma rede de capilares, a cor é vermelha, normalmente menos viva do que o sangue arterial, e o seu fluxo é lento. Aqui na gravura está mostrando direitinho como é esse tipo de sangramento por estas vias, né? Aqui é o arterial, a abundância de sangue é bem maior, a coloração do sangue é mais viva, ela sai em jatos, ó, tá respingando. A venosa, dependendo do tamanho do trauma, ela também pode ser abundante, só que ela é um pouquinho mais lenta do que a arterial, certo? Porque a artéria ela tem uma pressão maior do que a venosa, certo? Ela é pulsante. E nós temos o sangramento capilar, que ocorre nos acidentes mais comuns, certo? Do cotidiano. As hemorragias podem ser classificadas como hemorragia externa e interna. Hemorragia externa, quando o sangramento é visível na pele, como por exemplo grande corte. Dependendo do vaso sanguíneo afetado, a perda de sangue pode ser menor ou maior, vai de acordo com a proporção do tamanho do trauma, certo? E hemorragia interna, quando não é possível ver o sangramento. Requer atenção, pois sinais como hipotensão, pulso rápido e fraco, dor abdominal intensa, desmaio, palidez podem ser indicativos de hemorragia interna. Aqui tem uma gravurazinha para vocês verem a diferença, né? Aqui foi um acidente, a gente vê o sangue por toda parte, pela roupa da vítima, então ele teve um trauma perfurocortante e o sangue está externo, né? Saiu. E a hemorragia interna, às vezes acontece em graves acidentes, a pessoa tem um trauma muito grande e desse trauma extravasamento por dentro, né? Interno. Nós também temos a hemorragia subconjuntival, que ocorre no olho, propriamente na conjuntiva, membrana que recobre o olho. Neste caso, o olho pode ficar avermelhado em alguns pontos. Aqui está a gravura mostrando, certo? Esse sangramento foi um sangramento muito grande, foi uma hemorragia grande. Às vezes também não fica essa extensão toda, às vezes fica em 2 pontinhos, certo? Pode ficar só aqui no cantinho e em outro local, certo? Mas esse aqui foi bem grande, essa hemorragia.
E também temos a hemorragia digestiva. Acontece no sistema digestivo, podendo ser dividida em hemorragia digestiva alta, que ocorre no esôfago, estômago e duodeno, ou baixa, intestino delgado, grosso ou reto. Acontece geralmente em decorrência de úlceras ou tumores, certo? O diagnóstico dessa hemorragia e os sinais dela, né? A presença de sangue vivo nas fezes pode indicar que esse paciente está com a hemorragia baixa. Endoscopia ou colonoscopia permitem observar todo o trato gastrointestinal de forma a identificar possíveis lesões, certo? Aqui nós temos a hemorragia cerebral, ela acomete o cérebro. Aqui nós temos a gravura de um corte transversal do cérebro e dois focos de sangramento aqui, ó. Esse tipo de sangramento, como a gente já viu na aula anterior, pode ser causado por um traumatismo crânioencefálico, ou pode ter sido também, a pessoa pode ter tido um AVC hemorrágico, certo? Aqui nós temos a hemorragia subaracnoide, que ocorre entre o cérebro e o tecido que o cobre. Acontece devido à ruptura de um aneurisma, por exemplo. O espaço subaracnoide ele é muito importante, certo? Ele protege o sistema nervoso central contra os traumatismos, certo? E nele está presente o líquido cefalorraquidiano, que é um amortecedor natural contra choques. E ele protege o encéfalo e a medula espinhal. Aqui nós temos também a hemorragia nasal, que é a ruptura de vasos sanguíneos no interior do nariz. Quais são os primeiros socorros para as hemorragias, né? E seus tipos? Aqui o sangramento de braços e pernas. Deve ser realizada a compressão direta, é feita uma pressão sobre a ferida, usando um pano limpo ou curativo, até que aquela coagulação aconteça, certo? A interrupção precoce dessa manobra pode remover o coágulo recém-formado, reiniciando o sangramento. Então, a gente tem que ficar com a compressão direta até que chegue o atendimento de emergência, certo? Elevação do membro consiste em elevar o membro afetado acima do nível do tórax, normalmente usado com combinação com a compressão direta para controlar a hemorragia em uma extremidade. Compressão indireta, ponto de pressão, é feita usando uma pressão da mão do socorrista por comprimir uma artéria distante do ferimento. Esse procedimento é executado frequentemente na artéria braquial e femoral. O torniquete. A aplicação do torniquete ela é adequada somente quando existe amputação traumática do braço ou da perna, certo? A gente tem que ter muito cuidado com o torniquete, porque às vezes a gente colocando em prática essa técnica, em vez de a gente ajudar o paciente, às vezes a gente termina fazendo com que aquele membro que esteja com sangramento, a gente interrompa o fluxo sanguíneo de vez e aquele membro necrose, né? Possa vir amputado por causa de um torniquete mal realizado. Então, de preferência, a gente só realizar ele quando tiver amputação traumática do braço ou da perna do paciente, para que ele não tenha uma hemorragia grande e venha a sofrer um choque hipovolêmico, certo? Sangramento abundante que não tenha respondido às técnicas anteriores, esperar pelo resgate do SAMU 92. Sangramento do nariz. Sentar a vítima com a cabeça para a frente, a fim de evitar que a mesma engula o sangue, evitando o vômito e náusea, certo? Pressionar as narinas com o dedo indicador e o polegar, em forma de pinça durante 10 minutos e orientar, claro, que a vítima respire pela boca. Após cessar o sangramento, orientar a vítima para não assoar o nariz e evitar esforço.
Caso o sangramento persista, repetir a ação por mais 2 vezes. Se nenhuma das manobras resolver, esperar pelo resgate. Para avaliação. Sangramento nos lábios. Utilizar a técnica de compressão direta para sangramento nos lábios. Sangramento nos dentes. Preparar gaze ou chumaço de algodão ou pano limpo e colocar no local do sangramento e pedir a vítima para morder durante 10 minutos. Obrigada. É a mesma coisa. Se vocês tiverem dúvidas, anotem no bloquinho que a gente tira as dúvidas na próxima aula presencial, certo? A aula sobre hemorragia era essa. Até a próxima.